Olá, minha gente! Peguem seu café e se acomodem, porque a história que vou contar hoje é daquelas que tocam fundo no coração. É sobre família, sobre silêncios que gritam e sobre a coragem de uma menininha de apenas 6 anos. Minha filha de 6 anos estava sentada no chão, de pernas cruzadas, colorindo seu livro das princesas da Disney. Ela cantarolava feliz, sem saber que suas primas estavam embarcando em um avião para Orlando sem ela. A sala estava em silêncio, um silêncio pesado demais. Eu estava de pé, ao lado da bancada da cozinha, com as mãos agarradas a uma xícara de café que já havia esfriado. Meu celular vibrou de novo. Outra foto. Desta vez, eram Manuela e Clara, com orelhinhas de Minnie combinando, abraçadas à avó, sorrindo em frente ao castelo da Cinderela. A legenda dizia: 3 gerações de magia. 3, não 4, não 5. Apenas elas. Ninguém me ligou para avisar, nem mesmo só para você saber. Eu descobri quando a Clara, sem querer, me marcou em uma história no Instagram, usando orelhas brilhantes e um texto que dizia: a melhor viagem de todas. Queria que todos pudessem ter vindo. Eu não chorei, não gritei, nem sequer respondi. Apenas fiquei olhando para a tela até minha vista embaçar e o café esfriar completamente em minhas mãos. Então, minha filha ergueu o olhar do chão, com seus olhos grandes e curiosos, e perguntou: Papai, você acha que um dia eu vou conhecer a Elsa de verdade? Engoli em seco. Talvez, meu amor, talvez um dia. Ela sorriu, como se isso fosse o suficiente. Mas não deveria ter sido. Quando eu era criança, minha mãe, Helena, era a cola que unia toda a nossa família. Ela organizava aniversários, viagens de carro nas férias, até encontros de família temáticos, onde todos usavam camisetas, combinando com algum desenho brega. Ela costumava dizer coisas como: família é tudo, e não há nada que eu não faria pelos meus netos. Mas, em algum momento, tudo passou a significar todos, exceto a minha filha. Minha filha se chama Luísa. É minha única filha. Doce, inteligente, um pouco tímida. Ela diz: obrigada, até quando você lhe dá algo tão pequeno quanto um adesivo. E por alguma razão, minha mãe decidiu que ela não contava como neta. De verdade, no começo eu dava desculpas. Com certeza, ela se esqueceu de adicioná-la à lista dos pijamas de Natal. Ela não quis postar apenas fotos dos outros primos. Com certeza passou batido. Mas como você se esquece de uma menina de 6 anos que te chama de vovó e te desenha corações com giz de cera? Quando a Luísa nasceu, eu não era casado. Eu tinha 23 anos, ainda na faculdade, ainda tentando organizar minha vida. Minha mãe ficou decepcionada. Uma palavra que ela usava como uma faca enrolada em um pano de seda. Ela segurou a Luísa uma vez no hospital, uma única vez. Depois, me devolveu como se estivesse me fazendo um favor. Não é culpa dela, disse ela. Mas eu não te criei para você terminar assim. Isso foi há 6 anos. Desde então, ela esteve em todos os aniversários dos gêmeos do meu irmão. Levou a Clara para fins de semana de spa, só para meninas. Deu a Manuela um pônei de verdade no Natal. E para a Luísa, no ano passado, ela deu um quebra-cabeça com 3 peças faltando. Disse que, com certeza, já veio assim da loja. A viagem para a Disney não foi a traição. Foi apenas o selo final. Eu não estava com raiva porque a Luísa não foi convidada. Eu estava com raiva porque ela foi deixada de fora de propósito, mais uma vez, e ninguém achou que nós perceberíamos ou que nos importaríamos. Mas a Luísa percebeu. Ela notou a nova mala da Frozen que a avó deu de presente para a Manuela. Notou a videochamada em grupo que misteriosamente caiu antes que ela pudesse dar um oi. E ela percebeu quando minha mãe finalmente respondeu à minha mensagem e disse: ficava caro demais levar todo mundo. Espero que você entenda. Eu não respondi. Mas a Luísa fez outra coisa.
Ela caminhou até a gaveta da cozinha, pegou o envelope que a Patrícia, minha noiva, a ajudou a decorar meses atrás, e disse: Papai, aqui está a sua surpresa. Eu pisquei. Ela o segurava em suas mãos pequeninas, como se fosse algo sagrado. O envelope era branco, com letras tortas de glitter que diziam para a vovó. Eu quase tinha me esquecido que ele existia. Fizemos em uma tarde chuvosa, quando a Luísa perguntou por que a vovó nunca foi à sua apresentação de balé. Naquele dia, a Patrícia imprimiu algo. Não quis me dizer o que era, apenas disse: é para quando a Luísa estiver pronta. Aparentemente, ela estava pronta. Ajoelhei-me ao seu lado e perguntei: Você tem certeza? Ela assentiu. Você disse que as pessoas precisam saber quando não são legais. Então, ela subiu no sofá, colocou o envelope com cuidado no meu colo e voltou a colorir. E eu fiquei olhando para aquilo, sentindo uma tempestade começar a se formar. Porque o que quer que estivesse naquele envelope não era apenas papel. Era a verdade, embrulhada em glitter e em 6 anos de silêncio. Na manhã seguinte, guardei o envelope na minha bolsa. Não foi planejado. Disse a mim mesmo que era apenas para mantê-lo seguro, que a Luísa poderia mudar de ideia, que ela tinha 6 anos e não entendia completamente o peso do que estava fazendo. Mas no fundo, eu sabia que ela entendia. Talvez não todos os detalhes. Não como os adultos usam o silêncio como arma ou embrulham a rejeição em palavras educadas. Mas crianças como a Luísa entendem a ausência. Elas entendem quando o amor de alguém passa por cima delas e pousa suavemente em todos os outros. E quando isso acontece vezes suficientes, até uma criança começa a construir seu próprio tipo de verdade. Naquela tarde, minha mãe mandou outra foto no grupo da família. Era uma imagem das crianças comendo waffles em formato de Mickey. Todos pareciam felizes, banhados pelo sol e melecados de cauda. Alguém escreveu: Vamos trazer lembrancinhas. A Luísa me olhou enquanto eu lia. Posso dizer uma coisa para a vovó no almoço de amanhã? Ela perguntou. Hesitei. Você sempre pode falar com a vovó. Ela balançou a cabeça. Não falar, só dar o envelope. Aí ela vai saber. Não havia ressentimento em sua voz, nem amargura. Apenas uma determinação silenciosa. E isso me assustou mais do que se ela tivesse gritado. O almoço de domingo na casa da minha mãe estava planejado há semanas. Um pós-Disney, para compartilhar a magia com aqueles que não foram. Meu irmão e sua esposa estariam lá. Os primos trariam suas lembrancinhas. E esperava-se que eu sorrisse educadamente, como sempre. Só que, desta vez, haveria um envelope. E minha filha, com seu vestido roxo brilhante e sapatinhos prateados, seria quem o entregaria. Naquela manhã, a Luísa perguntou se podia cachear o cabelo. Ficou perfeitamente imóvel enquanto eu passava o modelador por suas mechas castanhas e macias. Seus olhos estavam fixos no espelho, mas ela não estava admirando os cachos. Estava pensando. Espero que ela goste da minha surpresa, sussurrou. Ela vai te notar, meu amor, eu disse. Eu prometo. Mas eu não sabia se isso era verdade. Chegamos 10 minutos adiantados. A casa da minha mãe parecia uma página de revista de decoração. Varanda perfeita, uma guirlanda enorme na porta, hortênsias frescas. O cheiro de pãezinhos de canela nos atingiu assim que a porta se abriu. Olha quem chegou! Minha mãe sorriu, radiante, com os braços abertos. Samuel e a pequena Luísa, vejam só. Ela deu um abraço de um braço só na Luísa, já se virando antes que a Luísa pudesse dizer qualquer coisa. Então, ela se inclinou e sussurrou para mim. Tente fazê-la se sentir incluída hoje. Sim, como se a Luísa fosse uma responsabilidade. Como se eu tivesse levado minha culpa para o almoço vestida com um tutu. Não respondi.
Apenas a segui para dentro, segurando a mão da Luísa com força. A mesa já estava posta. Os filhos do meu irmão estavam sentados ao lado da minha mãe, conversando animados sobre os brinquedos e os fogos de artifício. Na frente de cada neto, havia uma sacolinha de presente com o tema da Disney, brilhante, cheia. A Luísa não tinha uma. Minha mãe olhou de lado. Ah, desculpe, querida. Eu não sabia que você vinha hoje. Eu nunca falto ao almoço de domingo, eu disse, tentando manter a voz firme. Bem, ela sorriu, um sorriso forçado demais. A gente encontra alguma coisa para você depois. Talvez um biscoito. A Luísa não disse uma palavra. Apenas se sentou quietinha, com as pernas balançando na cadeira, o envelope apertado entre as palmas das mãos. Ninguém mais pareceu notar, mas eu notei. Notei como ela parou de procurar por olhares. Notei como ela dobrou o guardanapo 3 vezes antes de colocá-lo com cuidado no colo. Notei como ela olhou fixamente para as sacolinhas das outras crianças, sem piscar. Foi quando me inclinei e perguntei em voz baixa: Você quer entregar agora? Ela me olhou pequena, mas firme. Sim. Aconteceu depois de recolhermos os pratos e servirmos as mimosas. Luísa levantou-se devagar, contornou a mesa e parou bem em frente à minha mãe. Vovó, disse ela suavemente. Minha mãe a olhou, ainda sorrindo, mas distraída. Sim, meu anjo. Luísa estendeu o envelope. Papai disse que você se esqueceu de mim de novo. Às vezes as pessoas não se lembram, a menos que vejam. Ela colocou o envelope com cuidado no colo da minha mãe e voltou para sua cadeira sem dizer mais uma palavra. A sala ficou imóvel. Meu irmão ergueu uma sobrancelha. Sua esposa parecia confusa. O que é isso? Perguntou minha mãe com uma risadinha desconfortável. Ninguém respondeu. Ela abriu a aba, tirou o papel dobrado de dentro. Enquanto o desdobrava, vi seu rosto mudar. Lenta, sutil, mas inconfundivelmente. Seus dedos tremeram um pouco ao ler a primeira linha, depois a segunda. Ela olhou para mim. O que é isso? Perguntou com a voz mais tensa. Por quê? Mas eu não respondi, porque não era a minha voz que ela precisava ouvir. Era a da Luísa, e a Luísa já tinha dito o suficiente. Minha mãe não abriu o envelope imediatamente. Apenas olhou para ele como se fosse algo frágil ou perigoso. Daquelas coisas que, uma vez vistas, não podem ser desvistas. Luísa sentou-se novamente ao meu lado, com as mãos cruzadas no colo, sem dizer nada. Seus sapatinhos prateados mal tocavam o chão. Do outro lado da mesa, meu irmão se ajeitou na cadeira. O que é, mãe? Perguntou ele em tom casual, tentando quebrar o silêncio. Algum tipo de carta, disse ela devagar, a voz um tom mais alta que o normal. Eu não me mexi, não respirei. Apenas observei. Minha mãe olhou para mim novamente, não mais confusa, mas na defensiva, como se soubesse que aquilo não era um bilhete de agradecimento. Ela abriu o envelope com cuidado, desdobrou o papel e começou a ler. Não era uma carta longa, apenas 2 parágrafos. Mas eu sabia exatamente o que dizia, porque ajudei a Luísa a escrevê-la meses atrás. Quando ela me perguntou por que a vovó nunca ia aos seus aniversários, quando ficava esperando na porta por um cartão que nunca chegava, quando eu ainda inventava desculpas para ela, quando eu também o fazia. Escrevemos a carta juntos, na mesa da cozinha. Eu disse que ela não precisava entregá-la a ninguém, que era apenas uma forma de dizer o que estava em seu coração. Mas ela a guardou. Guardou para este momento. E agora minha mãe estava lendo palavras escritas com a letra suave e arredondada de uma menina de 6 anos. Querida vovó, eu não sei por que você não gosta de mim, mas eu gostaria que gostasse. Papai diz que nem todo mundo é gentil, mas eu te amo mesmo assim. Dói quando você leva a Manu e a Clara, e não me leva. Eu vejo quando você dá coisas para elas, e não para mim. Eu sei quando sou deixada de fora,
Mas o papai diz que não é minha culpa. Eu queria que você soubesse, para talvez se lembrar da próxima vez. Com amor, Luísa. A mão da minha mãe tremeu ao virar o papel e ver a segunda folha. Era uma foto. Eu e a Luísa, em sua última apresentação de balé. Ela estava no centro do palco com um tutu azul radiante. Capturei o momento em que ela fez a reverência, aquela a qual a avó não foi porque teve um imprevisto. Na parte de trás da foto, Luísa havia escrito com canetinha rosa: "Eu estava aqui, você que não me viu." O rosto da minha mãe ficou sem expressão. Ela dobrou a carta novamente, de forma muito precisa, como se vincar bem as bordas pudesse apagar o que acabara de ler. Pigarreou. "Isso é dramático", disse ela. "Ela é só uma criança." "É uma criança que percebe as coisas", respondi em voz baixa. "Crianças não entendem essas coisas." "Ela entende", eu disse, "porque ela vive isso." A mesa estava em silêncio. Até as crianças pararam de se mover. Manuela olhou para o lugar vazio na frente da Luísa. A esposa do meu irmão olhou para o próprio colo. Ninguém saiu em sua defesa. Não desta vez. Minha mãe piscou rapidamente, como se algo tivesse entrado em seu olho. Então, soltou uma risada. "Eu não preciso ser manipulada com culpa dentro da minha própria casa." "Ninguém está te manipulando", eu disse. "Ela só queria que você visse. Ela tem 6 anos." "Sim, 6. E foi o suficiente para ela trazer isso." Houve uma pausa. Então Luísa, com a voz mais calma e clara que eu já a ouvi usar, disse: "Tudo bem se você não me ama, vovó. Mas eu não quero mais ser invisível." Aquilo caiu como um trovão. Minha mãe abriu a boca, fechou-a, procurou ao redor da mesa por alguém para resgatá-la, algum aliado, alguma interrupção, qualquer coisa. Mas ninguém disse nada, nem mesmo meu irmão. Aquele silêncio foi mais alto do que qualquer acusação, porque pela primeira vez ela foi forçada a ver tudo. Não o envelope, não a foto, mas o que ela havia criado. Uma criança que, aos 6 anos, teve que aprender a escrever sua dor em uma carta. Fomos embora cedo. Luísa arrumou suas coisas sem que eu pedisse. Guardou o envelope de volta em sua mochila com cuidado, como se fosse de vidro. Ninguém nos parou na porta. Ninguém tentou consertar as coisas. Não houve abraços nenhum, até logo animado. Apenas o som dos nossos passos na madeira e o eco de uma verdade que ninguém mais podia ignorar. No carro, Luísa estava quieta. Segurava a foto no colo como se fosse, ao mesmo tempo, um escudo e uma despedida. "Você acha que ela leu tudo?" perguntou. Virei-me para ela. "Acho que ela te ouviu." Ela assentiu uma vez. Depois, olhou pela janela e, pela primeira vez, parecia uma menina que já não carregava uma pergunta. Naquela tarde, Patrícia chegou logo após o pôr do sol. Eu estava sentado na mesa da cozinha com a Luísa, ajudando-a a descolar adesivos que ela havia colado muito juntos em seu caderno. Seus dedinhos trabalhavam nas bordas, concentrada, focada não no desastre do dia, mas nesta pequena tarefa que ela podia controlar. Patrícia beijou sua cabeça. "Olá, princesa." Ela ergueu o olhar. "Eu dei a minha surpresa para a vovó." Patrícia olhou para mim. "Ela entregou", eu disse. "E foi perfeita." Ela não perguntou o que aconteceu depois. Não era preciso. Apenas se sentou ao seu lado. Apoiou o queixo na mão enquanto ela descolava outro adesivo. "Você foi corajosa", disse em voz baixa. Luísa assentiu uma vez. Depois se levantou, pegou sua mochila e foi para o quarto. Ela não disse muito naquela noite. Não chorou. Não perguntou o que aconteceria agora. E, de alguma forma, aquele silêncio disse mais do que palavras. Quando a casa ficou calma, chamei Patrícia de lado e contei tudo. Como foi o almoço? Como a Luísa se levantou, como falou e como minha mãe não o fez.
Ela dobrou a carta como se fosse lixo, eu disse, andando de um lado para o outro com as mãos em punhos. Como se a dor da Luísa fosse um incômodo. Patrícia se encostou na bancada com os braços cruzados. Ela nunca vai mudar, eu disse. Ela nem parecia arrependida. Não, disse ela. Não parecia. Olhei para ela. E agora? O que a gente faz? Esperamos que ela nos procure? Fingimos que nada aconteceu de novo? Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: Nós não esperamos por ninguém. Na manhã seguinte, acordei com uma única mensagem não lida no celular. Era da minha mãe. Lamento se a Luísa se sentiu excluída. Tentarei ser mais consciente da próxima vez. Mas não gostei de ser pega de surpresa assim. Você poderia ter falado comigo em particular. Nenhuma menção à carta, à foto, nenhum pedido de desculpas para a Luísa. Apenas uma transferência sutil de culpa, disfarçada de diplomacia. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Depois, coloquei o celular virado para baixo e não respondi. Eu não precisava, porque desta vez o silêncio era meu. Nos dias que se seguiram, não houve ligações de acompanhamento, nem verificações constrangedoras, nenhum talvez devêssemos conversar. Apenas distância. E, estranhamente, isso parecia paz. Eu não navegava mais em grupos de mensagens onde o nome da Luísa era esquecido. Eu não via mais planos de festa sendo feitos pensando em sua ausência. Eu não editava mais meu tom para não ser sensível demais. Nós estávamos apenas vivendo. Uma noite, Luísa e eu fizemos panquecas em forma de estrelas. Queimamos 3 antes de uma sair certa. Rimos com aquela risada que vem do fundo da barriga, sem esforço, pura. Depois de limpar, ela me perguntou se poderíamos levar as extras para nossa vizinha idosa, a Dona Rita, porque ela sempre me dá morangos. Ela não estava mais pensando no envelope, não estava mais esperando na porta por alguém que nunca chegava. Estava apenas sendo uma criança. E essa mudança foi como ver algo se desenrolar ao redor de seu espírito. Naquele fim de semana, fomos ao parque em família. Luísa levou seu patinete. Patrícia preparou lanches e eu deixei o celular no carro. Deitamos na grama, observando as nuvens passarem, dando-lhes nomes. Aquela parece um castelo, disse Luísa. Eu apontei. Aquela é um pônei. Aquela parece um rato, acrescentou Patrícia. Luísa riu. Um Mickey Mouse. E todos nós rimos com ela. Ela não disse isso com ressentimento. Apenas disse como uma criança que nomeia formas no céu, como se a Disney não fosse mais uma ferida, mas apenas outro lugar. E ali, eu soube que já havíamos encontrado nossa própria magia. Mais tarde naquela noite, enquanto Luísa dormia, abri a gaveta da minha mesa de cabeceira. Lá dentro, estava a cópia original da carta, a que escrevemos juntos, antes de a Luísa passá-la a limpo com sua própria letra. Alisei-a com cuidado, lendo as palavras novamente. Eu sei quando sou deixada de fora. Houve um tempo em que pensei que proteger a Luísa significava esconder a verdade dela, cobri-la com distrações, mentiras suaves e segundas chances que ninguém havia pedido. Mas agora eu sabia. Protegê-la significava ajudá-la a falar. Mesmo que isso incomodasse os outros, mesmo que me transformasse no vilão da história de outra pessoa. Porque meu trabalho não era manter a paz, era mantê-la segura. Alguns dias depois, Luísa chegou da escola com uma coroa de papel na cabeça. Hoje todas nós fomos princesas, disse ela, orgulhosa. Ela não precisava mais que a avó lhe dissesse que era especial. Não precisava de orelhinhas combinando nem de sacolas de presente brilhantes. Ela tinha sua voz. E nos tinha. E isso, finalmente, bastava. Havia-se passado uma semana desde o almoço. 7 dias desde que Luísa colocou seu envelope na mesa, como uma verdade embrulhada em papel e glitter. 7 dias desde que saímos da casa da minha mãe,
E não olhamos para trás. E nenhuma palavra desde então. Nem dela, nem do meu irmão, nem de ninguém naquela sala. Você pensaria que esse silêncio doeria, que se sentiria como uma ferida. Mas não. Parecia que, finalmente, uma porta havia se fechado. E desta vez, não estávamos do lado de fora. Estávamos em outro lugar. Um lugar melhor. Era uma manhã tranquila de sábado, o céu nublado, daquele cinza que te dá vontade de ficar de pijama e construir fortes com as almofadas do sofá. Luísa estava fazendo exatamente isso, arrumando cobertores e almofadas em um castelo torto na sala. Eu estava dobrando roupas quando ouvi o clique da caixa de correio. A princípio, não dei importância. Alguns envelopes deslizaram para o chão do corredor. Contas, talvez panfletos, cupons de pizza. Mas havia algo mais. Um pequeno envelope acolchoado, amarelo claro, com adesivos brilhantes colados de forma desajeitada na aba traseira. Peguei-o, sem remetente, mas o nome da Luísa estava escrito na frente com uma letra arredondada, daquelas que ainda hesitam no ai e fazem laços em cada L. Voltei para a sala e entreguei a ela. Chegou o correio para você, princesa. Ela ergueu o olhar de seu forte de cobertores, curiosa. Para mim? Assenti. Ela o abriu com cuidado, com dedos suaves e deliberados. Dentro, havia uma pulseira prateada com um pingente de coração e um bilhete dobrado. Ela leu em voz alta. Querida Luísa, sinto muito que a vovó foi má. Você é minha prima para sempre. Escolhi isso com a minha mesada. Espero que goste. Com amor, Manu. Luísa olhou para a pulseira por um bom tempo. Depois a colocou no pulso. Não perguntou se podia usar. Apenas o fez. Então, olhou para mim. Ela escolheu para mim. Assenti. Ela mesma, eu acho. Os olhos da Luísa se suavizaram. Isso é legal. Foi tudo o que ela disse, mas vi algo mudar em sua expressão. Uma pequena porta se abriu novamente. Não para o passado, mas para algo novo. Algo real. Naquela tarde, mandei uma mensagem para a Manu. Uma mensagem simples. Obrigado pela pulseira. A Luísa está usando agora mesmo. Você a fez sorrir hoje. Manu respondeu com um emoji de coração e disse: Sinto falta dela. Podemos brincar algum dia sem a vovó? E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. Mais tarde naquela noite, contei a Patrícia sobre a pulseira. Ela ficou em silêncio por um momento e depois assentiu. As crianças sempre sabem quem é verdadeiro. Você acha que minha mãe pediu para ela fazer isso? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não, esse tipo de coisa não nasce da culpa. Nasce do amor. Ela tinha razão. Manuela tinha visto. Talvez não tudo. Talvez não da mesma forma. Mas o suficiente. O suficiente para reconhecer a dor. O suficiente para oferecer um gesto de bondade. E talvez o suficiente para começar algo diferente. Eu não acho que minha mãe vá admitir o que fez. Pessoas como ela geralmente não dizem eu errei. Elas apenas mudam o foco, reescrevem o passado, fingem que tudo foi um mal-entendido. Mas a carta da Luísa, isso não pode ser desfeito. E a pulseira da Manu era a prova de que um ato corajoso, um envelope com glitter entregue com graça silenciosa, rachou a encenação. O suficiente para que a verdade entrasse. Na manhã seguinte, Luísa estava escovando os dentes quando passei em frente ao banheiro. Ela me viu no espelho e sorriu. Papai, acho que quero fazer um cartão para a Manu. É uma ótima ideia. Com adesivos e glitter? Óbvio. Ela fez uma pausa e acrescentou. Mas sem envelope. Quero entregar eu mesma. Sorri. Porque Luísa não estava mais se escondendo. Ela estava aparecendo. Não pela avó, não por aprovação, mas pelas pessoas que a escolhiam de volta. Nós não voltamos à casa da minha mãe, nem na Páscoa, nem nos churrascos de verão, nem nos aniversários,
nem nos almoços de "vamos ser civilizados". Não houve brigas explosivas, nem mensagens dramáticas, nem portas batidas. Apenas silêncio. Um afastamento lento de algo que já estava oco há anos. E pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio não parecia punição. Parecia espaço. O tipo de espaço onde algo melhor pode crescer. As pessoas sempre falam sobre cortar laços com familiares tóxicos como se fosse um instante. Uma porta que bate, um dedo acusador, um golpe final. Mas na vida real, geralmente é mais silencioso. É uma criança notando quem não apareceu. É uma sacolinha de presente que falta. É a pausa na voz de uma avó, quando diz "os netos", e não se refere a todos. São 1000 pequenas omissões que somam uma verdade que você não pode mais ignorar. Guardei a carta da Luísa, a original, o primeiro rascunho que escrevemos juntos em papel pautado na mesa da cozinha. Ela fica na mesma gaveta onde guardo sua pulseira do hospital, uma mecha de seu cabelo de bebê e a foto de seus primeiros passos. Não para lembrar da dor, mas para lembrar o momento em que ela decidiu nomeá-la. Ela não gritou, não implorou. Apenas se levantou com seus sapatinhos prateados, entregou um envelope e disse: "Você se esqueceu de mim de novo." Havia algo tão claro nisso, tão sereno. Não era uma exigência de amor. Era uma declaração de que ela havia percebido. E quando uma criança vê algo como realmente é, você não pode mais colocá-la de volta na caixa. Algumas semanas depois do almoço, fizemos novos planos. Reservamos uma viagem, não para a Disney, mas para uma cidade litorânea tranquila, onde a areia era macia, as filas curtas, e a Luísa podia tomar 3 bolas de sorvete sem que ninguém dissesse para ela ter cuidado com o vestido. Não postamos fotos, não marcamos ninguém. Apenas vivemos aquilo, juntos, por completo. E na última noite, enquanto o sol se escondia no horizonte e a maré cobria o castelinho de areia da Luísa, ela olhou para mim e disse: "Esta foi a melhor viagem de todas. Sem castelos, sem cafés da manhã com princesas, sem a magia de ingressos caros. Apenas nós." De volta em casa, começamos a criar memórias diferentes. Sábados de pijama e panquecas, cartões escritos à mão enviados para pessoas que sempre respondem. Noites de cinema sob tendas de cobertores iluminadas com luzinhas. Coisas pequenas, alegrias simples. Mas nada disso parecia pequeno para a Luísa, porque cada momento lhe dizia: "Aqui, você é amada." Esse era o tipo de magia que nos faltava, e nós a estávamos criando agora. Patrícia me disse uma noite, enquanto observávamos a Luísa, lendo para si mesma antes de dormir: "Acho que passei tempo demais, esperando que sua mãe mudasse." Assenti. Eu também. Continuava pensando que, se esperássemos o suficiente, ou disséssemos a coisa certa, ou dessemos mais chances, ela haveria. "Ela nunca quis", disse ela. Assenti novamente, devagar, e acrescentei: "Mas a Luísa viu." Isso me atingiu mais do que eu esperava, porque ela tinha razão. Luísa não esperou que minha mãe a escolhesse. Ela lhe deu a chance, e quando foi rejeitada, não desmoronou. Ela se levantou de qualquer maneira. Algumas noites, sento-me na beirada da cama da Luísa, depois que ela adormeceu, e penso em tudo o que estive a ponto de dizer naquele almoço. Em todas as maneiras que quis gritar, defendê-la, sacudir alguém até que entendesse. Mas no final, a verdade mais forte não veio de mim. Veio da voz de uma menina, serena, clara, segura. Eu não quero mais ser invisível. E ela não é. Não nesta casa. Não nesta família. Não nesta vida que estamos construindo para ela. Família não é apenas quem aparece no seu cartão de Natal ou quem compartilha seu sangue. Família é quem aparece com o coração inteiro. Quem olha para sua filha e não a mede com nada além de amor. Quem lê uma carta com letra infantil e não desvia o olhar. Não sei se minha mãe pensa naquele almoço. Não sei se ela abre a gaveta e encontra a carta. Não sei se algum dia
entenderá o que perdeu. Mas eu sei. Ela perdeu a chance de amar a melhor parte de mim. Ela perdeu aquele tipo de magia que você não recupera quando sai pela sua porta, de mãos dadas com o homem que finalmente parou de se desculpar por pedir para ser visto. E a Luísa? Ela não perdeu nada. Ela encontrou algo. Sua voz, sua paz e uma pulseira que diz: você é minha prima para sempre. Atualização 1. Alguns meses depois, recebi uma mensagem inesperada. Era do meu irmão. Dizia: Samuel, não sei como continuar fingindo. Minhas filhas falam da Luísa o tempo todo. Elas sabem o que está acontecendo e não posso mais encobrir isso. Naquele mesmo fim de semana, ele veio. Sozinho. Sem sua esposa ou minha mãe. Trouxe a Manuela e a Clara. Elas passaram a tarde brincando com a Luísa no quintal, correndo entre bolhas de sabão e risadas que eu não ouvia há anos. No final do dia, meu irmão me abraçou forte. Ele não disse: me desculpe, não colocou em palavras, mas aquele abraço foi o início de algo novo. Atualização 2. Semanas depois, chegou o aniversário da Luísa. Foi a primeira vez que ela não esperou a avó na porta. Em vez disso, comemoramos em casa, com a Patrícia, alguns vizinhos e as primas que quiseram vir. Luísa soprou as velas e fez um desejo que não compartilhou com ninguém. No final da festa, ela me mostrou seu presente favorito. Um desenho que a Manuela havia feito com a frase: você é minha melhor prima. E ali eu entendi que, embora alguns laços tivessem se rompido, outros estavam se fortalecendo com mais força do que nunca. No final das contas, a gente aprende que família não é só o sangue que nos une, mas o amor que nos acolhe. É quem escolhe estar do nosso lado, nos ver e nos celebrar. E às vezes, a maior prova de amor que podemos dar a nós mesmos e aos nossos filhos é a coragem de se afastar daquilo que nos diminui. E você? O que teria feito no lugar do Samuel? Teria entregado o envelope ou ficaria em silêncio? Não se esqueça de se inscrever para mais histórias reais de família, traição e coragem, contadas em primeira pessoa. Toda semana, trazemos novos relatos que não vão te deixar indiferente.